Bom dia, bom dia, bom dia para quem está chegando para mais um Café com a Gi. Quem estamos por aqui? Fechando agosto. Quem diria, hein? Meu Deus, acabou agosto, gente. Faltam aí exatamente 4 meses para acabar o ano de 2024. Agosto, 30 de agosto, mais um Café com a Gi. Vai chegando. Bom dia para quem vai para ao vivo, bom dia para quem vai assistir o gravado, boa tarde, boa noite, enfim, sejam bem-vindos. Vou aguardar aqui o meu super convidado, o Diogo. O Di é um querido que a vida... Ó, ele já tá por aqui, ó, acabou de chegar e já solicitou para entrar, coisa boa. Então já vou aceitá-lo aqui e faço a apresentação dele aqui junto. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos lá. Cadê a rede? Chegou. Como estamos? Tudo bem? Bom dia, Gi. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Graças a Deus, tudo certo. Maravilha. Depois da aventura de ontem, né, Di, que a gente atravessou. Exato. Ai, Não, boa. Foi um situações aprendizado, né, Gi? como é. É vida real, tal como é, né? Exato. Então, é tranquilinho. Gente, antes de eu apresentar o Di, eu vou contar um... Oi, Claudinha, bom dia. Ó, o casal aqui nos prestigiando, hein? Gostei, muito bom. Ontem eu queria fazer um teste, desculpa, queria fazer um teste da gente fazer a live hoje, transmitindo tanto pelo Instagram quanto pelo LinkedIn. E aí, a gente não sou high-tech, a gente foi fazer esse movimento, né, esse processo, e claro que, gente, a gente fez um teste, a gente descobriu várias coisas lá diferentes de como funcionar. Só que, para nossa surpresa, eu acabei fazendo a transmissão, ela vai pro feed lá, a gente fez a publicação e eu não consigo excluir. Gente, então tá um vídeo engraçado, estamos nós dois ali claramente fazendo um teste, né? E a Ainda bem gente que a gente não conversando. tava falando besteira, né? Eu falo, e aí só vem lá, visualização, visualização. Eu falei, meu Deus do céu, mas não é isso que era para ser visualizado. Mas enfim, tá tudo bem. A gente vai lidando com a vida real tal como ela é, isso faz parte. E aí me trouxe bastante reflexão, que eu acho que a gente vai abordar muito esse tema aqui também. Como é que a gente lida com os erros, com as coisas que fogem ao nosso controle, né? Como é que a gente lida com isso? A gente acaba ficando no controle ou isso nos controla? Como é que a gente gerencia isso que nos acontece, né? Então, o Diogo, muito querido, né? Eu acabei conhecendo ele através de um projeto social que eu participei, que ele também era voluntário. Então, a vida nos cruzou o caminho. Depois, eu pude fazer um processo com ele, um processo de desenvolvimento, uma mentoria, um coaching. E o ele é palestrante, ele é fundador é GUB mesmo? Estou falando certo? Isso, GUB. Gubi, tá certo. Exatamente, então falei certo aqui, o Gubi. Ele é filho, ele é marido, ele é pai de duas crianças, a coisa mais linda. Então, enfim, casado com a Elô, são queridos. E hoje a gente vai trazer a questão da paternidade, né, com os pais empreendedores. Como é que a gente ajusta a paternidade e a transição de carreira? Como é que a gente faz essa mudança que gera insegurança, medo, dúvidas, questionamentos, né? E como é que a gente segue aquilo que o coração está chamando para ser seguido, né? Então, Di, muito obrigado por ter aceitado. E ainda tem um detalhe, gente, ele está em Curitiba, nem está aqui em São Paulo. E aí a gente já está conseguindo fazer, está em compromisso de trabalho, mas a gente vai conseguir fazer esse movimento aqui hoje. Muito bem-vindo, obrigada. Conte-nos alguma coisa que eu não tenha contado. Fique à vontade, o espaço é seu. Gi, você sabe que para mim é um grande prazer estar aqui falando contigo, uma pessoa que eu admiro demais, me senti honrado aí pelo convite. A Gi me acompanhou num processo desde a transição de CLT, numa mudança de uma área comercial para uma área de RH, e depois do CLT para o próprio empreendedorismo. Então, como ela falou, eu sou fundador da Gubi. A Gubi é uma startup onde nós desenvolvemos games que eles são baseados em estudos da psicologia. Então, tem um foco educacional e para recrutamento e seleção. Também faço palestras pela Somos Educação. Então, viajo aí fazendo palestras para colégios, faculdades, coisas nesse sentido.
e a gente vai equilibrando aí os pratinhos entre essas demandas aí e as coisas de ser pai, esposo, filho, uma pessoa comum, né, Gi? Exatamente, pessoa comum. Di, você trouxe um ponto que eu adoro, que eu acho que a gente está precisando muito aceitar sermos pessoas comuns, lidar com a vida real, né? Nós não somos nem Mulher Maravilha, nem Super-Homem, somos pessoas maravilhosas, somos pessoas boas, porém a gente, né, não tem esse superpoder de fazer tudo perfeito, né? A gente tem uma necessidade grande de fazer as coisas muito perfeitas. E a gente sabe que a vida ela é cheia de perrengue, cheia de BOs, perrengue não nada chiques, né? Cheio de BOs, de desafios. E até por isso que ela faz isso acontecer. O que ela quer da gente é movimento, ela quer que isso aconteça, né? Gil, o que que foi o fator decisor quando você falou, ok, eu vou empreender, vou fazer. Você fez uma primeira transição de carreira, né? Indo para o RH, que era uma área completamente nova para você. Mas quando você sai dessa posição e vai para empreender mesmo, qual foi o fator decisor que falou assim, agora eu vou? O que que te ajudou nesse processo? Olha, eu sempre tive, quando eu sempre olhei no retrovisor da experiência profissional, eu sempre me senti insatisfeito. Por um lado, eu trabalhei em grandes empresas como Coca-Cola, Heineken, Philip Morris, enfim, mas toda vez que eu deitava, colocava minha cabeça no travesseiro, eu falava, meu, é muito vago, é muito vazio e é engraçado que a sensação que eu tinha era que quando eu era mais produtivo, né, mais eficiente no meu trabalho, eu estava contribuindo para algo que eu não acreditava. E isso, essas paranoias, assim, enfim, me gerou a ter um burnout. E esse burnout foi minha virada de chave, que eu até me alinhei com a minha esposa. Falei, ó, por 2 pontos, eu não consigo mais seguir a questão do CLT, e outro, eu preciso mudar de segmento, preciso fazer outra coisa, senão não vai, já não está sendo saudável. Então, eu fiz uma migração dupla, né? Então, do CLT para o empreendedorismo e de uma área comercial para uma área de RH barra educação. E hoje, claro que fez todo sentido, né? Mesmo não me formando na área, busquei, sim, aprendizado, mas é algo que ele entrega o que eu não tinha antes, que é uma realização e satisfação profissional. Sem dúvidas. E quando você fez essa transição, os dois pequenos já estavam, né? Você já estava com os dois filhos. A transição Sim, vem. o Joaquim estava na barriga ainda, estava no forninho. Estava no Exatamente. forninho. Eu estava pequenininha ainda. Então, nesse movimento, o fato de ser pai ali, né? Uma criança já estava ali, outra chegando, isso gera mais questionamentos, mais dúvida, ou na verdade acaba sendo um maior motivador? Olha, Gi, e é conflitante, porque por um lado ele é motivador, mas o lado racional, ele é totalmente, nossa, medroso, né? Então, como que eu vou largar carro da empresa, convênio, benefícios para uma instabilidade, uma incerteza, para uma incerteza, Não tem como que garantia, eu vou... não tem garantias nenhuma, né? Exato. Então eu fui muito numa confiança de que, pô, eu tô mudando, eu tô saindo por uma causa maior, que é uma questão daquilo que eu acredito, e também por uma questão de saúde. Eu falei, meu, não tem como isso não dar certo. Então eu me joguei, acreditei e fui. Mas ter o apoio da família também, no caso, né, da esposa, da Ilona, isso acaba sendo um ponto de confiança, porque nós adultos, a gente não pode querer segurança, apesar da gente às vezes buscar por segurança, né? Mas nós adultos precisamos de confiança. Segurança é a criança quem precisa enquanto ela está em seu desenvolvimento. Mas nós adultos corremos risco, fazemos as coisas acontecer, então a gente, né, se joga mesmo, claro, guardadas as devidas ali cautelas, atenção, cuidado, planejamento, organização, tudo isso faz parte. Porém, ter ali o apoio também te deu essa confiança. Total, Gi, se minha esposa tivesse batido o pé e falar, meu, agora não é o momento, pô, segundo filho, pandemia, tinha isso daí também. É verdade. Eu não ia, né? Porque é uma decisão que não daria para tomar sozinho.
Então foi em conjunto. Então a gente se acertou, a gente se alinhou e ela falou: não, realmente ficou claro, vamos priorizar a saúde, vamos priorizar o que gosta, o que faz sentido. A gente sempre trabalhou, sempre se esforçou e vai vir. Então acho Vai dar que se não tivesse esse apoio, não teria. Impossível. exatamente. Impossível, né? O Du até escreveu aqui pra gente, né? Que apoio é fundamental no empreendedorismo. Eu também acho que não tem como você fazer uma transição de carreira ou empreender, né? Empreender, a transição de carreira para o empreendedorismo, né? Que foi o que você fez. Você fez uma transição dentro do CLT, depois você faz uma transição, né? Para ir para o outro lado, né? Como empreendedor. Se não tiver esse apoio, fica muito mais desafiador. E claro, e quando você está partilhando a vida, né? O Du e a Claudinha também são casados e são sócios, então eles também, inclusive, eles têm um podcast super legal, que são casais que empreendem. Então, eles trazem essa experiência ali, vão compartilhando com outros casais, então é muito bonita essa troca, porque a gente também percebe que, às vezes, a gente acha que está passando sozinho por alguns questionamentos, né? Ai, que dor, será que isso vai só comigo? E quando a gente vai para um site de compartilhamento, a gente percebe que isso é comum, muito mais comum do que a gente imagina. Então, as pessoas atravessam questionamentos, claro, que cada um de nós tem um cenário, tem um contexto, tem uma formação, tem uma história de vida. Então, a gente tem ali recursos, situações que diferem, mas os questionamentos sobre essas transições é muito mais comum do que a gente imagina. Então, quer dizer, esse apoio, ele é fundamental. Há quanto tempo você já está com a Gubi? Há quanto tempo você já está atuando 100% empreendendo com a startup? Olha, enquanto eu estava no CLT, ela já tinha a ideia inicial dela, Já tinha nascido, né? mas já tinha nascido, mas ainda muito embrionária, muito pequenininha. Hoje eu acredito que tem por volta de 1 ano e meio 100% dedicado a ela. 1 ano e meio. Depois dessa travessia já de 1 ano e meio, o que você pesca assim como seu maior aprendizado desse processo? Olha, Gi, que não tem certezas, acho que Que bom, isso é ótimo, porque todo mundo tem certeza quando vai mudar alguma coisa, gente. Não tem certeza, não tem. não tem certeza, e acho que eu sempre trabalhei em empresas tradicionais, estruturadas, né? Então, eu tinha uma rotina, um processo, claro que todos os dias ia seguir algo semelhante. E acho que o fato de empreender, startup, algo nesse sentido, ele talvez você muda algo, você erra muito rápido, mas você aprende rápido. Então eu comecei a ficar mais atento, sempre nesse processo de aprender rápido, corrigir rápido e não ter medo de mudança. Não ter medo de mudança, porque a mudança basicamente está pedindo, a mudança, assim vamos dizer, é a pedida da entrega do seu público, do seu consumidor, de quem vai comprar seu serviço ou produto. Você vai se Sim, alinhando, né? Então você sai da zona de conforto. é, essa zona de conforto que não é tão confortável, né? A gente fala que a gente chama de zona de conforto, mas nem sempre ela é tão confortável assim, né? E você palestra para qual público hoje aí de escola? Quando é esse, né, esse game? Queria que você contasse um pouquinho do game, porque eu acho tão interessante, porque é uma forma de pegar o jovem, porque pelo game é muito mais fácil, né? E aí essa parte de recrutamento, como é que eles estão lidando com o que a Gubi faz mesmo para contribuir para esse processo de escolha de carreira? É esse o caminho? É isso mesmo? Tá E certo aqui? isso, nós desenvolvemos um jogo que funciona via celular, notebook, computador. Esse jogo ele tem 4 fases. Então vai ter uma fase que representa a área profissional de exatas, fase de humanas, biológicas e sociais. Dentro dessa fase ficam espalhados 130 avatares representando os profissionais. Então o estudante ele vai dialogando com esses avatares dentro do jogo, vai conhecendo um pouco a rotina de cada profissão e alguma habilidade. Porém, alguns desses avatares ele tem um comando binário. E esse comando binário ele é baseado em 3 testes de psicologia
que é o MBTI cruzado com as múltiplas inteligências, cruzado com o RIASEC, e conforme o interesse desse estudante, no final das 4 fases, ele recebe automaticamente um relatório. Daí esse relatório aponta se ele é um perfil mais alinhado para exatas, para humanas, qual perfil do MBTI ele tem, quais as principais habilidades dele, se ele é um perfil empreendedor, pesquisador, docente, estratégico, algo nesse sentido. E para não ficar tudo isso num processo individual só do aluno, a gente transforma esses relatórios num dashboard. E esse dashboard pode ser usado por escolas, universidades, RHs, prefeituras. Nossa, você ampliou, você está cobrindo várias frentes, na verdade, tanto o setor público e privado, né? Enfim, todas as frentes que o jovem pode estar inserido. E como é que eles recebem isso? Porque a gente tem uma geração que é bem diferente, né? Eu falo é a primeira vez que nós estamos trabalhando com 4 gerações aí em conjunto, né? A gente nunca viveu isso na história, isso então é fantástico, é uma oportunidade muito linda. Então a gente achava que o 50 mais tinha terminado, e na verdade o 50 mais volta com tudo para o mercado de trabalho. Mas a gente tem uma geração também que precisa aí se inspirar e encontrar os seus caminhos de trabalho, né? A gente vai passar alguns desafios em relação ao trabalho. E como é que eles recebem? Porque a primeiro momento eu imagino, né? Eu não trabalho muito com jovens, adolescentes, minha linha de trabalho acaba sendo mais o adulto mesmo. Mas eu imagino que eles recebam isso muito bem, porque falam, é um jogo, que legal. Então ali no começo eu acho que vai bem. E depois, como é que eles lidam com isso? Como é que eles levam isso de forma mais sustentável para a vida, né? Olha, Gi, acho que tem 2 pontos. O primeiro, o jovem ele já quer tudo para ontem. Então, o jogo, ele sim substitui uma aula mais tradicional, um teste baseado em formulário, pergunta e resposta. Então, ele tem uma boa aceitação pelo jovem. Porém, tem o jovem, como eu disse, ele quer tudo para ontem. Então, esse tudo para ontem, a gente coletou alguns feedbacks desse jovem. Ah, tem como encurtar o jogo? Tem como encurtar o jogo? Manda para ir direto por aqui. E daí a gente fez a versão resumida do jogo, que daí ele não passa pelo processo da gamificação, ele só vai conversar com os avatares do comando binário e em 3, 4 minutinhos ele tem o mesmo relatório. Então, a gente criou esses 2 caminhos aí para o jovem que quer a gamificação e que gosta, e aquele jovem que não se identifica e quer algo rápido. O segundo ponto, quando eles recebem um relatório, imagina que é um relatório, é um PDF bem elaborado, com 30 páginas, traz um mapa, né? É um mapa É da um vida. mapa bem completinho para eles, mas eles ficam presos numa única parte que é a sugestão de carreira. Ele quer levar Ai, mas mesmo nada, aqui. nossa, mas deu engenharia, eu quero ser publicitário. Meu Deus, é o fim do mundo, e agora? Tá errado isso daí, e agora? Então a gente fez uma abordagem que o relatório ele não é uma sentença, e sim algo para uma reflexão. Então, se ali está dizendo que o perfil dele é para engenharia, na verdade é que o perfil, as habilidades, o comportamento dele estão prontos. Naturalmente, né? Exato, naturalmente, já estão mais voltados para essa área. Nada impede ele de ir para uma publicidade, porém, vai ter que desenvolver comunicação, criatividade, algo nesse sentido. Mas no primeiro ponto, assim, quando tem esse conflito, gera algum estresse, assim, tá errado isso aqui. Vai fazer de novo, né? E é muito interessante, porque a gente tem a questão da ansiedade, né? Como é que a gente tem vivido aí de forma muito ansiosa, então eles querem ser rápido, não tem a paciência, né? O estado de presença, de passar fase a fase, como é que eu vou me conhecendo, vou me descobrindo, então a gente acaba ficando muito na superficialidade, e isso, tanto o jovem quanto os adultos também, até porque a gente não foi ensinado esse processo de autoconhecimento, de autopercepção.
nem todo mundo tem a coragem que você tem, né, de buscar ajuda. Não, peraí, está acontecendo alguma coisa errada? Quais são as possibilidades que eu tenho? Eu lembro de você tranquilamente, Gi, estou me sentindo assim, o que você acha que alguém pode me ajudar, né? E aí a gente vai direcionando os profissionais ali de acordo com o que você precisa no momento. E o jovem não tem isso e quer bate pronto, e muito provavelmente, ao ler todo o processo, que é um guia ali para ele, deve ter as nuances de que esse está direcionado, mas também pode ser esse, também tem isso, também tem aquilo, quer dizer, é completo, né? Mas ele não tem essa tolerância, essa paciência de se conhecer e quer bate pronto, né? E o que você percebe ser o maior desafio para eles quando eles olham para a questão da carreira, de decidir? O que você tem percebido olhando para a tua experiência e olhando para o jovem hoje, fala, nossa, eu era assim, agora tá acontecendo dessa maneira, né? O que você percebe que intercala, que é a mesma coisa ou que é muito diferente do olhar da sua experiência? Ó, a geração de hoje, acredito que ela sofre mais da ansiedade, primeiro por ser uma geração mais tecnológica, que convive menos, mas também pelas incertezas do futuro. Ah, e profissão X vai acabar, vai ter uma proposta, vai trabalhar com algo que não existe ainda, enfim. Então tem esse tipo de incerteza que gera bastante ansiedade. E eu acredito que é uma geração que perdeu esse vínculo social de brincar, de correr, de fazer as coisas. E Interações mesmo sociais. isso atrapalha desenvolvimento, porque isso era um preparo. Então, e é meio cultural, porque você pega todos esses pontos que o jovem ele é muito técnico, mas ele está muito abaixo hoje, talvez, nas habilidades comportamentais. Mas também tem uma questão cultural do Brasil que o que se aprende na escola não é alinhado com o que se precisa no mercado de trabalho. Então Verdade. ele sai totalmente cru, como se ele tivesse dedicado do primeiro ano do ensino, do ensino fundamental 1 até o terceiro do médio, como se não tivesse feito nenhum sentido. E daí gera mais ansiedade, gera mais insegurança, gera mais desmotivação, e ele quer acelerar esse processo e recuperar esse tempo perdido. E aí a gente. E não tem como, né? Porque tem uma parte também de adquirir experiência que ela só vem com a vivência. Não tem como a gente pular essa parte, né? Então você pode. Conhecimento ainda não é sabedoria, né? O conhecimento ele se transforma quando você aplica. Então, se a gente fala, a prática é a maior de todas as habilidades, né? Então, enquanto a gente está ali fazendo esse movimento, esse processo de experienciando, a gente vai, claro, aumentando aí a nossa bagagem, o repertório, a experiência, e você vai trazendo. Então, você tem que ter esse caminho, né? Você percebe algum caminho de solução para minimizar essa ansiedade? Eu só não ouvi um caminho de. Um caminho para a gente reduzir essa ansiedade? Você vê um caminho assim de solução, algo que contribua para reduzir essa ansiedade do jovem de querer tudo pronto? Olha, eu vou dar uma resposta bem clichê, mas eu acho que o jovem tem que Normalmente, fazer as coisas. Então eu acho que o jovem tem que fazer as coisas de um jovem. Acho que ele tem que jogar bola, tem que fazer esporte, tem que assistir filme, tem que levar de um jeito mais leve, porque ele vai errar, vai cometer erro, vai quebrar, bater a cara na parede, e é o processo. A vida é assim, né? Então, se começar a se cobrar mais cedo, e hoje a gente teve uma mudança, né, no ensino médio, que antes você terminava o terceiro ano e ia escolher sua faculdade. Hoje, quando você sai do fundamental, né, que é o nono ano, para ir para o primeiro, obrigatoriamente você já precisa escolher um itinerário. E daí olha que vai, interessante, você vai ter que tomar uma decisão sem nenhuma maturidade, vai ter que tomar uma decisão com 14 anos. 14 anos. E essa escolha é só na linha se ela é humanas ou exatas? Ou não? Humanas, ciências da natureza, que é a área da saúde, humanas, exatas e as sociais.
Caramba, 4 caminhos que eles nem Linguagens, imaginam. linguagens. E linguagens. Então, Matemática e tecnologias, linguagens e tecnologias, ciências da natureza e me fugiu outro. na saúde. Ah, Caramba, são várias bifurcações ali, vários caminhos que ele tem que tomar essa decisão num processo, né? Porque, de verdade, assim, eu sempre, claro, do lugar que eu tô hoje, olhando para trás, mais do que nunca, eu já imaginava isso. Hoje eu tenho mais convicção de que a gente escolheu uma carreira aos 17 anos é uma coisa muito doida, né? Porque ali você fala, poxa, são os próximos anos da minha vida. O que não dá para a gente tomar como verdade, é claro, você vai investir tempo, dinheiro, dedicação, mas que não é uma sentença, né? Gostei muito do que você falou, de ser, o lance de ser uma sentença. Não precisa ser uma sentença, gente. Então, assim, ok, experimentei, porque a gente vai acumulando o repertório e a gente, em algum momento, vai usando aquilo. Nada fica perdido, né? Se a gente olhar com carinho e receber, você vai guardando e em algum momento você vai usando. Mas tomar uma decisão dessa aos 17 já é desafiador, imagina aos 14. E nessa mudança de se ele decidir ali, chegou no primeiro ano, experimentou, não curtiu, ele pode fazer uma mudança ou não? Ele precisa seguir até o terceiro ano. pode. Mas, por exemplo, eu estou no primeiro ano, eu escolhi o itinerário de exatas. Chegou no meio do ano, não me identifiquei com o itinerário de exatas. Esse primeiro ano inteiro eu preciso cumprir exatas. No segundo ano eu mudo. Aí você pode fazer a migração. Caramba, é desafiador, hein? Porque isso, mesmo assim, você ainda leva Desafiador. mais um ano, né, até o final, para de repente. Será que é uma tentativa de ainda. Assim, vai que ele gosta, né? Fica até o final, vai que gosta. Ó, o Du tá dizendo aqui, eu me formei em mecânica, depois música e depois em finanças. Meu Deus, olha que delícia, olha que caminhos bem Não, diferentes. e ó, eu com 16 anos eu fiz um Senai de mecânica, que meus pais queriam que eu fizesse Senai da Volks e tudo mais. Eu me formei em publicidade, ou em educação física. Meu Depois Deus do fiz publicidade, fiz uma pós em marketing para descobrir que eu sou de RH. Então, céu. Olha a tá volta, tudo né? certo. E eu acho que e dar esse lugar, essa opção, né, da gente poder experimentar, enfim, ô, Du, me corrija aqui se eu estiver errado, mas olhando aqui, mecânica, música e finanças, onde você empreende hoje, você usa de tudo um pouco, né? Porque a música acaba a gente aliviando, vira um hobby, né? Finanças, para qualquer empreendimento que você está ali liderando, você precisa entender de finanças. Quer dizer, e a mecânica, só que eu ainda não sei muito bem, mas provavelmente você deve usar alguma coisa com toda certeza. Então, por isso que a gente vai. Nada se perde, a gente vai acumulando esse repertório e é muito bom. Eu nunca tinha muito claro, ela usa assim, de tudo um pouco, né? Então, eu nunca tinha muito claro o que eu ia fazer na faculdade. A Mi também, ó, a Mi fez técnico em TI, nutrição e acabou em RH. E é uma especialista em RH, adora trabalhar em RH, se deu super bem, tem uma trajetória linda. E a Michelle ainda é especialista em relacionamento, sabe, em conexões. Ela conecta Deus e o mundo, então ela tem uma Legal. facilidade, uma habilidade incrível com isso também. É muito bacana. Então a gente vai percebendo que acho que flexibilizar, né? Acho que a questão, nossa, ficou muito forte para mim, muito legal essa questão da sentença. Porque a gente não pode estar sentenciado nem aos 14, nem aos 17, nem aos 48, nem aos, né? Então a gente tem que ter essa flexibilidade de ir se encontrando, dar essa permissão. É claro que a gente também já passou por momentos na vida que você tinha que seguir a carreira por obrigação, você tinha que cumprir ali a questão familiar, ou isso ou aquilo, e agora, claro, tudo que é em excesso, se eu tenho escolha demais, também eu posso me perder, se é restrito demais, eu também posso me revoltar. Mas como é que a gente encontra esse caminho do meio, né? A gente, né, colocou até o tema aqui, que é a questão da integrar paternidade e transição de carreira. O que ser pai te ajudou na transição de carreira? O que a transição de carreira te ajudou a ser? Como é que você faz? Você consegue fazer um paralelo? Você consegue identificar algo que te ajudou? Olha, o que ser pai me ajudou no empreendimento. Eu acho que gestão de tempo. Então, eu preciso ser mais. Olha, a Gi sabe, eu tenho uma dificuldade de concentração, de muitos focos, coisas nesse sentido. Então, a paternidade me ajudou, sim, na questão de ser mais objetivo, ser mais direto, ser mais eficiente. Fala, meu,
eu tenho 1 hora para fazer isso, não dá para ter muito foco, eu preciso ir lá e cumprir É isso e exercer dentro dessa 1 hora. Então, acho que essa gestão do tempo me ajudou bastante. Então, produtividade, porque eu falei, meu, se eu não fizer nessa 1 hora, não vai dar para fazer. Ah, liderança de equipe, né? Porque você tem aí os dois como você está liderando também, né? Como é que você faz eles funcionarem? Mas eu acho que eu sou mais liderado do que. Tá, você é liderado pela Elo, né? Você acha que você é mais É, liderado pelo né? Mas aí, né, ali nos filhos, vocês acabam tendo a liderança compartilhada, né? A liderança compartilhada. Mas aí, quem sempre a última palavra, Elô, você fala, ok, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Como é que é isso? nem vou entrar nesse mérito com ela, né? Já. A gente já sabe. Normalmente, né, se o Du ainda estiver aqui com a gente, ele me pode contar como é que isso funciona. Quando, né, vai empreendendo muito bem ali, que tem a parceira que está apoiando, né, a gente sabe que ele acaba sendo mais liderado ali, né, é muito da mulher, né? Não é questão de. É muito do. Traz ali no DNA, né? Essa coisa de administrar várias coisas ao mesmo tempo, ter um olhar de presença para muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a mulher veio com essa facilidade, essa habilidade, não é nenhum mérito, mas ela consegue talvez ali mais rápido, não quer que o homem não consiga, mas ela tem maior facilidade de fazer esse movimento mais rápido, né? Então, acho que isso acaba contribuindo muito, enfim. E aí, pensando daqui para o futuro, como, né, vendo seus pequenos crescendo, como é que você pensa em ser a sua filosofia de ajudá-los a encontrar a própria carreira, encontrar o caminho? Como é que vocês pensam, né, sobre isso? E claro que se você olhando e lidando com essa juventude de hoje, você vai acompanhar isso daqui para frente, né? O que você percebe que pode funcionar? A gente não tem garantias, de novo. Mas o que pode funcionar? Ó, pegando de parte técnica, assim, a gente quer prepará-los para coisas que vão ser fundamentais. Então, vai ter que ter um conhecimento em inglês, vai ter que ter um conhecimento em programação, independente da área que for seguir, vai ter que ter uma, sei lá, principalmente combinar essas habilidades técnicas de programação, de idiomas, mas com certeza vão ter que ter habilidade de se comunicar, de resolver problemas, de saber trabalhar em grupo, de liderar. Então, combinar o técnico com o comportamental, mas na escolha da carreira, a gente é bem alinhado ao ponto de dar uma responsabilidade e uma liberdade para eles. Eu não sei se, e a gente não sabe, não vai obrigá-los a fazer uma faculdade, porque às vezes quer empreender e para o empreendimento talvez colocar uma mochilinha nas costas e vender algumas coisas vai trazer mais habilidades do que um curso de administração de empresa para aquele momento. Prática, né? Vida real. Exato. E o ponto a gente vai deixá-los para escolher o que gosta, fazer o que gosta. Ah, se eu gosto de artes, a Catarina dá grandes sinais aí de que tem uma habilidade de teatro, de se comunicar, coisas nesse sentido, e vai por esse caminho. E o Joaquim já tem sinais ali de gosta de ficar mais concentradinho, encaixar os bloquinhos dele. E o Joaquim vai precisar de habilidades da Catarina e a Catarina vai precisar de habilidades dele. Muito legal. Então a gente é esse equilíbrio, mas para escolher carreira é livre, assim, porque vai ter que fazer o que gosta. Porque não dá para medir o sucesso. É verdade, né? E o que é sucesso também, né? O que é sucesso para mim, para você, para eles, né? A gente não tem um roteiro pronto, não tem uma receita ali que, né? 400 gramas disso, 300 gramas daquilo e no final eis um belo sucesso. Não, a gente, para cada um Exato. tem um significado do sucesso, né? O que é mais importante? Talvez fazer o que gosta, estar bem, saúde mental, emocional, espiritual, né? Estar de forma inteira, integrado como ser humano, com o coração em paz ali, se relacionando bem, né? A gente, por mais tecnologias que a gente tem, por mais evolução, as questões de relacionamento humano ainda são os maiores desafios, né? Então a gente percebe que ainda é um grande desafio. Então tudo isso acaba
fazendo que esse cuidado para a transformação humana mesmo ali, como é que vai se desenvolvendo, porque a parte técnica é mais fácil de ser aprendida, né? Você consegue direcionar e tudo mais fácil. Agora, a formação ali humana, mesmo comportamental, esse é o grande desafio, né? Esse acaba... Os jogos que você tem disponível, você só oferece para as escolas ou ainda pode ser também adquirido para quem vi aqui, acho que eu quero comprar para o meu filho? Como é que funciona? A Mi está dizendo aqui para a gente, né, que o incentivo naquilo que gostam e são bons, com certeza trarão bons frutos. E é uma forma diferente de funcionar. A gente não teve isso no passado, né, não dava para ter, porque o contexto de vida pedia continuidade nas coisas mais práticas, e agora a gente tem essa flexibilidade, a gente está podendo transitar de uma forma mais tranquila, enfim. Então, incentivo realmente é fundamental. Olha, do jogo, o jogo ele é gratuito para o usuário final, estudante. Então a gente disponibiliza isso em escola municipal, escola estadual, escola particular. A gente cobra a inteligência dos dados das instituições. Eu quero saber da minha base de alunos quem são de exatas, humanas, quem tem um perfil empreendedor, quem está ligado para essa área. Então a gente consegue montar uma Legal. inteligência para tomada de decisão, seja para escola, faculdade, RH em processo seletivo, mas para o usuário final, independente do número de alunos ou pessoas, é sempre gratuito. Nossa, que bacana. E as escolas estão, e essas palestras que você vai aí pelo Brasil afora, contando como é que isso funciona e como é que isso pode ajudar nesse processo de decisão. Eu costumo falar bastante sobre carreira e mercado de trabalho. Então, a escolha de carreira, as habilidades, coisas nesse sentido. Mas também no final eu deixo acesso ali para eles fazerem o jogo. Então você pode dar assim, um pequeno spoiler para a gente sobre esse mercado de trabalho, dessas habilidades, aí que você já contou um pouquinho dessa parte mais humana, mas como é que você está, dentro dessa pesquisa toda, como é que está se encaminhando? Realmente a inteligência artificial vai tirar esse monte de trabalho que todo mundo está contando e dizendo, vai ser difícil, vai ser a gente ainda não sabe nada de verdade, é tudo só especulação no final das contas. Olha, eu acho que boa parte é especulação, ainda não tem nenhum especialista em inteligência artificial nesse molde, né? Mas ao mesmo tempo eu acredito que vai tirar, mas também vai trazer. Vai trocar. E o que vai tirar é o que, na verdade, é aquele profissional que não desenvolve habilidade humana. Por exemplo, eu faço um processo, coloco aqui. Isso é repetitivo. Isso é repetitivo. Então, isso, o processo, a tecnologia substitui. Mas, pô, olá, tudo bem? Não, vem aqui, vamos bater um papo. Pô, por que você não conseguiu entregar isso? Está acontecendo algo. Nunca a inteligência artificial vai substituir isso. Então, aquele profissional que se destaca nas relações humanas, eu acredito que é impossível de ser substituído. E aí, te ouvindo agora, né, a gente sempre, quando a gente tem olhos de ver e ouvidos, né, de ouvir, a gente percebe, né, porque no final das contas, eu acho que é um benefício tão grande que a inteligência artificial está nos trazendo, que é o resgate das relações humanas, a oportunidade das pessoas poderem trabalhar de verdade com os seus potenciais, né, de transformar o potencial em potência. Claro, guardadas as devidas proporções, o contexto, os recursos que estão disponíveis, mas se a gente encontrar um caminho que a gente possa favorecer isso, que as pessoas, né, então a gente vai ter uma interação tão maior, a gente vai ter um desenvolvimento talvez intelectual maior, a gente precisa estimular também a questão, né, tá bom, a inteligência artificial tá aí, ok, mas também a nossa capacidade de fazer as perguntas certas, né, ali a gente ter um pensamento crítico, bem organizado, porque não é só qualquer pergunta que você faz, porque ele pode trazer qualquer coisa, e a gente precisa ter esse conhecimento para rebater, né, isso que ele está dizendo aqui não tem nada a ver, eu preciso checar um pouco mais, eu pesquisar um pouco mais, não dá só para eu perguntar, pegar e jogar para o mundo, né. Então, eu preciso ter realmente esse desenvolvimento intelectual, esse pensamento crítico para fazer isso acontecer, porque senão... E esse pensamento crítico é legal mesmo, e a gente acaba desenvolvendo, porque não é qualquer pergunta, não é... Realmente você precisa ter um comando mais
estratégico, se planejar, se organizar, ter uma profundidade ali na pergunta para ter uma profundidade na resposta. Eu uso Exatamente. demais inteligência artificial para trabalhar. Ela me ajuda, principalmente nas coisas operacionais, me ajuda a ganhar tempo para muita coisa, ser mais eficiente, mais produtivo. E eu acredito que ela também, o crescimento dela vai fazer com que cresça também as profissões humanas, assim, o pessoal vai sentir essa necessidade. É verdade, não, te ouvindo agora aqui e aí pensando, falei, olha que benefício que vai nos trazer. Claro que a gente tem várias questões sociais, tem um monte de coisa que a gente precisa, né, organizar, encontrar um meio de solução, mas num contexto maior e geral, vai ser um benefício para a gente, né, para ganhar esse lugar das relações ganharem ali força mesmo, essa troca, essa coisa de, né, a gente não ir todo mundo pelo mesmo lado, né, ter não, peraí, por que tá indo todo mundo? Deixa eu checar aqui, o que está acontecendo, né? A gente dá Exato. espaço para isso, né? Inclusive, ontem uma amiga fez uma live quarta-feira, eu acho que foi, na quarta-feira, e ela estava falando sobre os filtros, né? Que o Instagram tá reduzindo, tá tirando, né? Quer dizer, então já existe um movimento para a gente realmente ir para esse lugar que tá tudo bem, de aceitar como se é, como funciona, não precisa ser todo mundo igual, né? A gente precisa, é na diferença que a gente cresce, então a gente precisa compreender que é na diferença que a gente cresce, e quanto mais eu puder ouvir, trocar com as pessoas, e não, de novo, não é sentença, o que você sabe, o que eu sei. Não, a gente vai somando nessas diferenças, a gente vai fazendo as coisas acontecerem nessas diferenças, e não porque o Di tem uma opinião, eu tenho outra, eu tenho uma religião, um caminho, nada. Então, deixa eu conhecer, deixa eu ouvir. E acho que esse repertório, essa troca da diferença, vai nos ajudar a desenvolver esse pensamento crítico e a gente poder direcionar as tomadas de decisão, podem ser mais rápidas, mais assertivas, a gente vai ganhar tempo com isso. As relações passam a ser mais saudáveis, as relações passam a ser mais inteiras, né? A gente ali de respeito mesmo com o outro. Então, tem muitos ganhos, assim, eu vejo que são muitos ganhos que a gente tem pela frente e que a gente tem a sabedoria para lidar com tudo isso. A gente vai empilhando todos os pratos, vai integrando o empreender, seja onde eu estiver inserido, que a gente faça a nossa contribuição, né? Seja empreendendo, seja no CT, seja em que tipo de serviço eu estou oferecendo ao mundo, que eu consiga fazer essa integração e poder somar com essas diferenças. Eu acho que esse é um bom caminho de solução para todos nós, né? Di, Eu também vejo esses benefícios, assim, sem sombra de dúvidas da IA. e você inserido ainda mais com essa juventude, né? Acho que você deve estar, enfim, você capta aqui, te dá ideias sobre como é que você pode contribuir para isso em algum momento, como é que você troca isso, deve ser incrível, né? Uma delícia. Sabe que é um ponto legal que eu notei, assim, que a maioria dos colégios que eu vou são colégios classe A, B. Então você pega a molecada, as meninas das escolas ba- muito inteligentes, a- já nas escolas tem robótica, tem Outro inglês, recurso alemão, de tem acesso. um repertório gigantesco de aprendizado, mas, Imagino. mas eu vejo que essa parte técnica eles se sobressaem, mas eu também vou em escola estadual, escola municipal, com menos frequência, mas vou. Mas eu vejo que o pessoal das escolas públicas são mais desenvolvidas nas habilidades comportamentais, Olha que interessante. talvez de esforço, resiliência, Sim. persistência. É Sem claro que tem uma ou outra ali, mas fica mais claro isso daí, talvez dúvida. por uma questão de necessidade, Sim. mas eu vejo isso, talvez o pessoal de escola particular, claro que não dá para colocar tudo como uma exceção, mas se não der certo, tudo bem, eu tenho minha asinha ali para onde me proteger, e daí eu não me esforço tanto. É. E é engraçado porque, no final das contas, o que nos faz crescer é realmente esse movimento de desafios, né? Isso a gente cresce com muito mais. Então, esse cenário onde cada desse público está inserido, então desenvolve coisa. Então, eu tenho acesso a um tanto de recurso e repertório aqui técnico, ok, rápido,
mas falta alguma coisa que esse outro lado, por não ter esse acesso, precisa, porque a gente, no final das contas, né, nós seres humanos, a gente quer ser útil, a gente quer servir a vida, a gente quer aprender, a gente quer desenvolver, a gente quer pertencer, mas a gente quer pertencer com utilidade. Então, a gente quer fazer as coisas nesse movimento. Então, é muito Verdade. interessante isso que você traz, porque é real. Então, seja jovem ou seja adulto, nós queremos nos desenvolver, a gente quer servir a vida, né, o self-made, né? Fazendo pelas minhas próprias forças. Eu quero aprender, eu quero dizer, caramba, fui eu que fiz, eu que aprendi. E claro que esse cenário de dificuldade me exige mais resiliência, mais troca, mais conexão, mais pedido de ajuda. Então, e aí acaba desenvolvendo, né? Então a gente pode aí, que bom, a gente vai ser um futuro bem interessante, com toda certeza. A gente vai ter um bom caminho de solução. Di, pra Não, gente, com certeza. quase uma hora aqui, que a gente, daqui a pouquinho vai dar uma hora que a gente está por aqui, passa muito rápido, né? Assim, a gente já está aqui há 40 Verdade. minutos, 45 Papo minutos. E legal, Gi. porque eu sempre digo, né, e eu sempre vou reforçar e dizer, você ofereceu o maior recurso que a gente não repõe, que a gente não compra, não estoca, que é o seu tempo. Além do seu tempo, o seu conhecimento, a sua experiência, né, tá aqui, fazer a troca comigo. Então, assim, com a gente que está aqui participando, eu quero agradecer muito, porque isso é muito rico, eu fico muito lisonjeada. Cada um que diz sim aqui para mim, para o Café com a Gi, é uma delícia, porque, poxa, você está entregando seu tempo aqui, né? Seu conhecimento, está aqui, falando, ó, estou me colocando à disposição. Foi viajar, se dispôs ontem a gente fazer aquele teste cômico ontem no LinkedIn, vai ficar para a história. Então, eu preciso elaborar isso aqui ainda comigo, porque eu falei, não estou acreditando que eu fiz isso. Foi muito bom. Então, muito aprendizado. E queria que você deixasse, se você quiser compartilhar, eu deixei fixo aqui o seu perfil, aqui do Instagram, mas se você quiser compartilhar também, onde as pessoas te encontram, quem quiser conhecer um pouco mais desse jogo, quem que estiver afim, fique à vontade, a mensagem aqui para a gente encerrar esse nosso encontro. Olha, Gi, eu que agradeço pelo convite. Eu acho que eu gosto desses bate-papos, assim, porque é uma troca de aprendizado, né? De se conectar com o outro, entender outros pontos. Então, essa questão do tempo é um tempo que faz sentido. Então, isso para mim é sempre prazeroso. Sobre as redes sociais, tanto no Instagram, no LinkedIn, tá como Diogo Cavazura, acho que é o jeito de me encontrar aí. E quem quiser, é só me mandar no inbox que eu já compartilho um link, um QR Code para disponibilizar quem queira fazer o jogo, conhecer um pouquinho melhor. Muito bom, excelente. Muitíssimo obrigada. Uma ótima palestra para você hoje. Aí, um bom retorno para São Paulo. Obrigado, Gi. Beijo melhor nas crianças, um lindo final de semana para todos nós, que seja uma. Estamos encerrando agosto, né? Então, que a gente possa encerrar com muito gosto de alegria, de boas realizações, que a Amém. gente esteja de coração aberto para setembro, né? Para a gente, daqui a pouco, primavera vai nos beneficiando. Então, agradeço muito quem esteve aqui comigo até o final, esteve aqui com a gente, quem interagiu, muito obrigada. Uma sexta-feira incrível para todas nós. E sexta-feira que vem, Café com a Gi está de volta. E logo, logo já coloco aí quem serão os meus convidados no mês de setembro. Eu abro com o André de Freitas na semana que vem, então vai ser uma delícia também. Em setembro, a gente vai falar bem focado para desenvolvimento humano, né? Seja ele Muito pessoal, legal. profissional, que a gente pode trilhar alguns caminhos possíveis de desenvolvimento. São 4 especialistas incríveis, assim, pessoas muito queridas. Então vai ser um bom café também, com certeza. Boa. Mi, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Um beijo grande, gente. E a live vai ficar salva, depois quem quiser assistir, tranquilo. Bom dia. Obrigado, gente. Boa Obrigada, sexta-feira. obrigada, gente. Até. Tchau.